Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, meus irmãos, nós estamos continuando, encerrando aquele texto sobre a intercessão. E no programa passado falamos daquela posição do tio, que o tio falou assim, se você teve mesmo com ele no plano espiritual, como é que ele não esclareceu a questão do assassinato? E a Esther fala que ela realmente esteve, a certeza que esteve, ela ainda sente o calor das mãos dele nas mãos dela, e que ele se envergonha quando, mesmo vendo ele abatido no leito, ela perguntou sobre esse fato. E, na verdade, ela perguntou e ele falou sobre a justiça divina. E esse sentimento da justiça divina ficou no coração dela. E ela, então, responde ao tio, e o tio, então, fica pensativo, e as crianças ficam contentes. Sabe como é que eu vejo essa cena? Filho torce por mãe, né? A criança adora, é da criança mesmo, ver um debate e ver quem ganha, né? E ali, assim, opa, mamãe ganhou, né, gente? Uma alegria muito grande. Agora, é interessante... a nossa preocupação, né? Os nossos valores. Isso. Você vê, ele, na verdade, estava preocupado em saber quem matou, né? E ele não ia fazer nada, quer dizer, não ia mudar nada, ele não ia fazer nada porque ele é dependente daquela sobrinha, viu o que é a curiosidade doentia, não é? E lembra no livro nosso lá, todos... O governador, Clarence, a mãe do André Luiz, Venerana, Lísias, Narcisa, todas as pessoas, durante todo o livro, elas deram 2 conselhos ao André Luiz. Todas essas pessoas.
os 2 conselhos. O primeiro, curiosidade. Não pergunte nada quando a resposta, você não vai fazer um trabalho em cima daquela resposta positiva. Não pergunte por perguntar. Não tenha essa curiosidade. Quando você perguntar, você tem em mente como é que você vai fazer para ajudar aquela situação, né? E a outra era não reclamar. Exatamente. Então foram os 2 conselhos que ao longo do livro todas essas pessoas passaram para o André Luiz. E aqui a gente está vendo a curiosidade. Porque muitas vezes a gente pergunta só por curiosidade. Não vai fazer nada, né? Só para saber. Exatamente. Sem nenhum movimento. E aí o tio se calou, pensativo, e André fala que o coração de Esther penetrar a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança, a caminho de uma vida nova. Então, se eu quero renovar a minha vida, é bom que eu entre nessa... Olha só, é a zona lúcida da fé viva. Não é a fé fanática. Não é isso, não. E o que é a fé viva? É aquela fé que eu sei e faço, né? É aquela fé que vai me levar a me movimentar de uma forma diferente, na certeza que eu vou conseguir o melhor, né? Exatamente. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par do seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na semana próxima, contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar serviço bem remunerado. Interessante essa posição, né? De estar ao lado, insuflando coragem e bom ânimo. Quem é que não gostaria de ter alguém ou um espírito encarnado ou desencarnado do nosso lado, insuflando coragem e bom ânimo? Então, que a gente se exercite para que a gente seja essa pessoa. Exato. Que a gente seja sempre esse portador de coragem e portador de bom ânimo. Que a gente sempre saiba falar sobre isso, né? É alguma coisa. Chegou uma menina lá no Abril uma vez, o nome dela era Soraya. E ela detestava esse nome. Ela tinha pavor do nome dela. E, nossa, ela era mal-humorada, ela tinha 12 anos. E aí a minha amiga fez uma pesquisa na internet para saber, e nessa pesquisa botou lá o nome, o que significava Soraya. E eu não me lembro agora ao certo, mas saiu qualquer coisa, tipo assim, a luz do amanhã, ou a estrela do amanhã. Foi alguma coisa assim, ou luz do amanhã, ou estrela do amanhã, estrela amanhecendo, alguma coisa assim. E essa minha amiga fez um cartaz, imprimiu na internet, e chegou no dia seguinte e falou assim: Soraya, você não sabe o que aconteceu. Eu entrei na internet para pesquisar seu nome. Minha filha sabe o que significa seu nome, e mostrou para ela o cartaz, porque minha amiga fez o cartaz montando o significado. Essa menina, ela ficou assim tão... Nossa, como é que mexeu na autoestima dela, né? Acabou o problema dela. Acabou o problema dessa menina quando a gente fez esse trabalho né, porque ela... E um trabalho simples, né? Observa só. Mas vamos pensar do outro lado. O que é alguém passar uma encarnação inteira rejeitando o próprio nome? Exatamente. E essa minha amiga que trabalha lá no Abril comigo, quer dizer, na verdade sou eu e ela, e eu, Lúcia e a Adriana, que nós administramos, né? Então a Lúcia, ela teve uma sensibilidade de captar, porque eu via o sofrimento dela, mas não me passou nada pela cabeça não de como ajudar. A fé viva, vamos colocar assim, exatamente, né? Que a fé viva é aquela que leva a criatura a agir. Então você às vezes detecta, diagnostica, mas o que eu vou fazer? Isso. Não é? Então na minha cabeça, o que eu não posso fazer nada, entendeu? Nome, eu conversava com ela e tal, e não conseguia ajudar. A Lúcia percebeu, teve essa sensibilidade de perceber e correu atrás, mostrando como a gente pode ajudar as pessoas, né? E ela teve o carinho de fazer o cartaz, de mostrar, e quando foi falar para ela, escolheu um momento assim de grande empolgação, insuflando coragem, bom ânimo, que aí todo mundo lá no Abril começou a chamar pelo significado. Ah, que beleza. Entendeu? Se eu não me engano, era Estrela do Amanhã. Exato. E todo mundo começou, Estrela do Amanhã, Estrela do Amanhã, com ela e tal. Aí, né? Então, minha filha, a autoestima dela cresceu, né? Exatamente.
Então, qualquer pessoa pode ajudar qualquer outra quando a gente está ligado nessa condição de ajudar. E dentro de algo real, né? Isso. Dentro de algo real, porque ninguém vai insuflar bom ânimo, o outro com mentira, com fanatismo, né? É dentro de uma realidade, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente tem essa predisposição para insuflar coragem e bom ânimo, quando a gente escuta o outro com veemência, sentindo a dor do outro, que nitidamente, né? Eu escutei o problema, mas eu não me deixei tocar pelo problema. E a Lúcia escutou o problema e ficou, e naquele momento ela se colocou na condição de arrumar uma solução para o problema. Tipo, eu tenho que ajudar essa menina de qualquer maneira. E ela falou que ficou pensando como é que ela poderia ajudar, entendeu? E tal. E aí veio na cabeça, mas o que significa Soraya? E aí ela foi pesquisar na internet e achou lá uma solução, né? Exatamente. E aí ela vai colocando aqui, né? Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda falou muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhe estoure a liberdade de consciência. Eu me lembro, Berenice, no encontro que a gente teve do Livro dos Espíritos, um encontro belíssimo, no ano de 2004, que falava sobre essa rede de proteção, né? Os protetores, familiares simpáticos. E houve uma frase do Livro dos Espíritos que nós usamos até como lema: não vos ajudar seria não vos amar. Que o Espírito de Verdade fala para Kardec, mas o Espírito pode ajudar numa coisa material? Se a gente for merecedor. E como é que eu vou merecer? Através do trabalho, do esforço, tudo isso. E se isso não me tolher a liberdade de consciência, pode ser concedido. Exatamente. Muito bonito, então, né? esse trechinho aqui é um trecho assim, muito, muito profundo pra gente. Porque a gente pode estar se perguntando assim, bom, eu quero ser merecedor. Então, a pergunta é, o que você faz para ser merecedor de uma ajuda? E qual é a ajuda que você quer? É uma ajuda que te tire a liberdade de consciência? Porque, de certa forma, é muito cômodo se as pessoas resolvessem todos os nossos problemas. Olha, estou com um problema assim, a pessoa vai lá e resolve. Estou com um problema assim, a pessoa vai lá e resolve. Mas o que acontece? A gente não aprende, a gente não se desenvolve. Quantas pessoas eu conheço que tiveram uma condição financeira muito boa e perderam essa condição e não tem noção da realidade nas mínimas coisas. São pessoas assim, é o famoso sem noção. Entendeu? A pessoa não tem noção, ela pede umas coisas, ela exige um determinado atendimento, que é uma coisa assim absurda. E muitas vezes nós até vemos pessoas reencarnadas que, com uma conduta como se ela fosse assim a rainha, né? O Exato. Príncipe, né? Ainda está trazendo aquele resquício de ser atendido de uma forma que é surreal, isso não existe. E às vezes até com facilidade. Eu não acompanho novela, assim, não é meu estilo, não tenho tempo. Mas no outro dia eu cheguei em casa e estava na novela, e é muito, muito legal isso, Berenice, que quando eu vejo, é alguma coisa interessante. Então tem uma companheira lá, Griselda, que ganhou um dinheiro na loteria, né? É a grande situação. E quando eu cheguei em casa, ela estava dividindo o dinheiro, vou dividir entre os filhos. Aí, para ela falou assim, para você, eu vou formar uma firma de prestação de serviço, que ela é prestadora de serviço, né? De fazer conselho, vou formar uma firma e você vai administrar com empregados. Olha só. E o rapaz ficou todo contente, por quê? Porque até ali ele tinha trabalhado e ele continuaria a trabalhar, com possibilidade até de enriquecer, mas dependeria do esforço dele. A menina, pelo que eu percebi, ela vendia cremezinhos, alguma coisa assim de cosmética. E ela disse, você vai continuar a vender, mas eu vou montar uma loja, assim. E para o outro, que era um que estava no cantinho, eu falei assim, olha, você vai ter o consultório mais bem montado do mundo. Mas só se você acabar a faculdade com brilhantismo. Por enquanto, nada.
E aí, num outro momento lá, o filho conversando com a namorada, você, pois é, mas vê, ela só vai me dar se eu acabar a faculdade e tudo, quer dizer... Ele não achando nada. E eu falei assim, gente, olha só, a posição do educador. E aí, naturalmente, vem do bom espírito, né? É verdade. Ele vai conceder. Mas junto com a concessão vem o trabalho. É. Porque o trabalho é que não vai tolir a consciência. Porque se conceder pra você não fazer nada, isso não é ajuda, é prejuízo. Não é? E essa questão de educar é uma coisa assim... É o cerne da nossa existência, né? Porque quando a gente educa o outro bem, a gente se educa também. Então, quando a gente faz isso para o outro, nós dando limite, nós também estamos aprendendo a essa questão. Desculpa, Berenice, a interrupção, eu vou contar porque eu sei que ela não vai contar isso, mas eu posso contar. A Berenice tem lá no abrigo as oficinas, né? E nas oficinas, as crianças aprendem a fazer coisas, a produzir coisas que podem ser vendidas, que elas podem ganhar com aquilo. E aí eu gostei muito mesmo que o presente de Natal de 2010, né? Não foi presente assim de coisas prontas, mas foi matéria-prima. Olha que coisa interessante. Porque através da matéria-prima a criança vai poder desenvolver. E ela desenvolvendo, ela vai ter até muito mais do que se fosse um presente grande. Ela vai desenvolver competência e até, vamos dizer assim, em termo financeiro mesmo. Ela vai ganhar mais até para comprar o que ela quiser. Exatamente. Eu li um livro que foi assim uma polêmica muito grande nos Estados Unidos. A autora se chama Amy Chua. Ela é uma oriental, ela é japonesa, ela é professora em Harvard, ela é uma pessoa assim, já bem conceituada, já escreveu vários livros de economia e tal, e ela tem acho que são 8 livros publicados. E ela resolveu escrever um livro de uma experiência pessoal dela. Ela tem 2 filhas e ela começou a perceber que sobre a educação, a diferença da educação ocidental e a educação oriental. Então ela escreveu um livro que foi uma polêmica, ainda está sendo uma polêmica muito grande nos Estados Unidos e está se alastrando para o mundo todo. Ela foi convocada em vários programas de entrevistas, né? Porque ela também não imaginava que esse livro fosse criar tanta confusão. O título do livro é Mãe Panda e Mãe Tigre, aliás, Mãe Tigre e Mãe Panda. Inclusive na revista Veja, esse programa nosso é gravado, né? Então nós estamos agora em novembro. Na revista Veja, se eu não me engano, de março ou abril, ou, não sei, mas alguns meses para trás, veio uma matéria muito grande, que foi quando ela lançou esse livro nos Estados Unidos, né? Que veio falando sobre, se alguém entrar na internet, no site da revista Veja e botar Mãe Panda, Mãe Tigre, e o nome dela que é Amy Chua, AMIICHUA, vai ter acesso a essa matéria que eu acho que todo mundo deve ler, porque ela faz uma comparação da educação oriental e da educação ocidental. Ela diz que a educação ocidental é uma educação panda, onde a mãe, ela fala mãe, né? Mas a gente pode se estender isso para todos os educadores. Só que como ela fala uma questão pessoal, ela se coloca como mãe. Está sempre evitando que o filho tenha frustrações, evitando que os filhos tenham dificuldade, está sempre facilitando a vida dos filhos. É uma educação facilitadora, onde há uma exacerbação, né? Um exagero no elogio ao dom da criança, né? Uma criança, por exemplo, que tem uma letra bonita. Então, qualquer coisa que a criança escreve, aí se exagera no elogio porque aquela criança tem uma letra bonita. Ou então, uma criança que é boa no esporte, há um exagero no elogio àquela habilidade da criança. E quando ela faz uma comparação para a Mãe Tigre, que é uma educação oriental, ela diz que está no foco o elogio, o esforço, e não o dom.
né, a tendência, e sim o esforço que a criança faz para atingir determinada coisa. Então, entre outras coisas lá que ela vai falando, ela dá um exemplo que aconteceu com ela. Por exemplo, a filha dela, na época tinha 10 anos, se eu não me engano, hoje já são moças, inclusive foram entrevistadas, porque ela fala vários casos que as filhas participaram, e depois os jornalistas foram atrás das filhas, né, para ver o que elas acharam daquela educação. E as filhas delas falaram que foi uma educação muito rígida, realmente uma mãe tigre, mas que elas agradecem bastante, porque aquilo ali deu uma responsabilidade e um foco na vida delas. Então, entre outros casos, ela comentou um caso seguinte, que a filha dela, que desenhava muito bem, no aniversário dela, né, da mãe, a menina fez um cartão, improvisou um cartão e botou lá, parabéns, te amo, assinou o nome e fez um desenho. Só que essa filha sabia desenhar muito bem. E saíram todos para jantar, para comemorar o aniversário, e quando ela recebeu o cartão, ela olhou o cartão, só tinha essa frase, te amo, parabéns, e o nome da filha. E o desenho. E aí ela virou para a filha e falou, olha, eu conheço os seus talentos. Você poderia ter se esforçado mais. Eu sou a sua mãe. Eu sou uma pessoa importante para você. Eu te eduquei, eu investi em você, você está comigo, eu te amo profundamente, eu invisto em você emocionalmente, na sua educação. E eu sei da sua capacidade e sei que você pode fazer um cartão melhor do que esse. Você pode escrever coisa melhor do que esta, de uma forma melhor e um desenho melhor. Então, este cartão eu não aceito. E entregou esse foi um dos casos que deu um bafafá muito grande. E aí, quando foram entrevistar a menina, né, porque aí acharam que ela desrespeitou a menina, que ela foi agressiva e tal. Aí a menina falou que não, que ela estava certa. Porque na hora que ela falou aquilo, em nenhum momento ela demonstrou raiva, ódio ou desmerecimento. Ela apenas colocou o que a menina poderia fazer melhor. E a menina viu, na hora que ela devolveu, que porque foi criada a não ter melindres, a escutar e a dialogar, a menina viu e falou, realmente eu poderia ter feito coisa muito melhor mesmo. Só que eu fiz às pressas, mãe. Eu esqueci de fazer e fiz às pressas de qualquer jeito. Aí a mãe falou, eu percebi que você fez de qualquer jeito, porque eu sei que você faz as coisas de uma forma muito centrada. Isso aqui, eu não mereço isso. E aí a filha foi e refez todo o cartão. E quando a menina foi entrevistada, ela falou isso, olha, minha mãe estava certa. Quando ela falou para mim que não iria aceitar aquele cartão porque eu poderia fazer coisa melhor, eu fiz uma reflexão e vi que eu poderia fazer coisa melhor e ela estava certa. E no final das contas, elas acharam que essa educação de mãe tigre foi benéfica para elas, porque ela educou as filhas para o mundo. Para o mundo, esse mundo material, e para o mundo interno, para saber lidar com o não, para saber lidar com as frustrações, porque e aí ela estava falando que hoje em dia as filhas são adultas e as filhas recorrem a ela para ela fazer uma revisão de algum trabalho, revisão de algum texto, porque ela é assim uma pessoa muito inteligente, muito bem conceituada. E as filhas, quando vão perguntar para ela uma opinião, sabe que a opinião que ela vai dar não é uma opinião camuflada apenas no sentimentalismo. É uma opinião sincera. Exato. Porque às vezes nós vamos camuflando aquilo, desde pequeno com a criança, né? A criança faz um risco, a gente fala, nossa, que lindo! Exato. A gente exagera. Então a criança começa a se acostumar que qualquer coisa serve. Qualquer bobagem. Não aguenta contrariedade. Isso, que qualquer bobagem. É aquele adulto que não aguenta ser contrariado. Exatamente, né? Que qualquer bobagem que fizer está certo. Aí a gente vai educando, aí essa criança chega no mercado de trabalho ou chega na escola e se depara com bullying, se depara com um chefe exigente, se depara com um companheiro ou uma companheira exigente. Exato. E não consegue lidar com as frustrações. É porque a criatura começa, eu tenho falado muito isso, sabe? A gente começa a entender discordância como inimizade, né? Quando, na verdade, discordância é um fato natural da vida. O outro falar assim, eu não gostei, né?
ou poderia ser melhor, ou poderia ser assim o assado. Isso é contribuição, mas eu sou tão frágil que eu acho que se o outro discorda, ele não me ama, né? Isso, essa é um dos focos que ela defende, né? Então e a filha fala que quando ela era assim, ela não era brava, ela era objetiva e sincera. E a filha fala que em nenhum momento sentia da mãe uma rejeição por ela não ter conseguido atingir aquele determinado patamar, né? Ela não sentia uma rejeição da mãe, ela não sentia ódio nas palavras da mãe, ela não sentia raiva, e elas não se sentiam assim desmerecidas quando a mãe virava e falava assim: olha, isso eu não aceito, você pode fazer coisa melhor, pode escrever de novo isso aqui. Sabe por que eu tô rindo, Berenice? Eu tô lembrando de Jesus com Pedro. Não é? O amor que Jesus tem com Pedro é tão grande que Jesus coloca em Pedro o quê? É a continuidade da edificação apostólica, né? Mas olha só, desde aquela hora que Jesus fala, né? Que Pedro chega: Senhor, alguns falam que o Senhor é Moisés, Elias, o profeta. E aí Jesus fala assim: e tu, Pedro? Quem dizes que eu sou? Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus louva aquele momento, né? E fala que ele foi um bom médico, tudo isso. Mas no outro momento, em que Jesus está falando das dores que ele vai passar, e que Pedro assim: não, Senhor, eu não vou admitir. O que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás. E aí a gente pode pensar: mas então Jesus não gostava de Pedro. Jesus não gostava de Pedro, não. Jesus ama Pedro. Mas ele é autêntico com Pedro, né? É essa autenticidade que a gente perde muito quando a gente ignora isso. Eu fico pensando na relação conjugal. Quanto crescimento que a gente às vezes cresce, porque a gente acha que se o outro falar daquele jeito, falar a verdade, ele não me ama. E aí o que eu quero? Eu quero que o outro minta pra mim, né? Só que ninguém vai conseguir mentir 10, 15, 20 anos. E aí eu começo a mentir pro outro também, não, porque eu não vou desagradar fulano. Quando a gente não tá vivendo pra agradar ou desagradar, a gente tá vivendo pra amar, não é? É verdade, é verdade. Então é uma educação falseada que a gente tem mesmo. Exatamente. E às vezes na seara espírita é uma panela, né, que eu sei que ferve e eu sei que eu vou ser desagradável nesse momento. A gente acha que tem que ser ou contra ou a favor, né? De quê? De Jesus, né? Se a doutrina espírita é para reviver o evangelho, então eu estarei sendo a favor da Berenice, quando eu falo assim: Berenice, você falou isso, mas não é bem assim não, né? Então que a gente possa pensar um pouquinho nisso, né? E que tenhamos muita paz nessa nossa tarde. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.